Isso, vamos lá. Neemias no capítulo 2. Então diz aqui no versículo 11, o que ele diz? Que ele chegou em Jerusalém, esteve ali quanto tempo? 3 dias. Então entendemos assim, tem coisas que levam 3. Daniel ficou 3 semanas buscando, se consagrando, clamando, até que resolveu o problema. Deus mostrou. Mas, só para encerrar, no culto de manhã eu não encerrei essa leitura. Volta no Daniel capítulo 10, só encerrar isso, por favor. No Daniel capítulo 10. Irmãos, então, entrando na 20ª mensagem, viu, Marcos? Entrando na 20ª mensagem da nossa campanha de 52 dias. Daniel capítulo 10, nós vimos o versículo 1 e 2, isso. Veio essa palavra para ele, Deus deu entendimento, versículo 2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Ele ficou em jejum 3 semanas. Versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, com perfume, até que se cumpriram as 3. Você lembra? Neemias foram 3 dias inspecionando. O Daniel foram 3 semanas. Mas no versículo 12, olha que interessante. O que diz? Quando veio a resposta, versículo de número 12. Aqui o anjo vai falar para o Daniel. Então me disse, não temas, Daniel. Vamos ler juntos? Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa... Aí a pergunta é assim, espera aí, essa é a 20ª mensagem. Mas Deus não pode já atender no primeiro dia? Responda por irmão do seu lado. Deus pode já te atender no primeiro dia? Pergunte, né? Não, depois você responde. Pode? Deus pode agir de uma forma mais rápida? Sim ou não? Deus pode, Ele pode tudo, Ele é Deus. Ele só não pode contrariar a sua própria essência. Ele é Deus. Mas por que não veio logo na primeira? Porque se tratava de uma guerra prolongada. O problema não era com Deus. A questão ali era a guerra que teria. E quem estava naquela guerra tinha que se preparar para ela. E precisava de 21 dias. Nós precisamos, irmão, pegar essa palavra e falar, peraí, Jesus, como é que eu estou levando as coisas? Irmãos, olha aqui para mim. Analise de uma forma assim, bem honesta, sincera. O seu casamento, você que é casado, seu casamento, como é que ele tem andado? Pastor, graças a Deus, tem os problemas que são, né, as responsabilidades, né, e os problemas, naturalmente, que são da vida de casado, né? É uma vida cheia de responsabilidades, isso tudo bem. Mas eu falo assim, como que você e seu marido, sua esposa estão lidando? Pastor, sinceramente, ultimamente a gente não tem nem paciência de conversar, já começa com briga. E você vai ficar assim mesmo, você vai deixar. Vai ficar assim mesmo, vai ser mais um crente divorciado. Vai ser isso mesmo. Vai ficar por isso. Você não vai entrar em consagração, você não vai dobrar o joelho, você não vai vir fazer a campanha, você não vai levantar de madrugada, você não vai tirar 21 dias para orar, para jejuar, não vai fazer a campanha dos 52, não vai fazer nada, vai esperar ver o que vai dar. Você vai ficar igual os crentes antigos e os católicos que continuam assim, que falam assim, seja o que Deus quiser, fugindo de uma responsabilidade que você tem. Vai permitir mesmo o diabo fazer isso, para depois isso atingir seus filhos e desmontar toda uma estrutura familiar que Deus te deu como responsabilidade. Você vai permitir mesmo. Vai ter preguiça mesmo.
Vai ficar dando uma de religioso mesmo. Não, pastor, é porque quando um não quer, dois não brigam. É verdade. É Heresias, capítulo 3, versículo 7, né? É Capitólimos, versículo 8, do capítulo 10. Não, pastor, é porque... Não. Deus quer restaurar, irmão. Nós estamos vivendo dias de reconstrução. Vai continuar com relacionamento de prostituição. Vivendo como se fosse casado, não sendo casado. Namoridos, chamam, né? Você não vai fazer nada. Se Jesus voltar, você vai ficar mesmo? Faça alguma coisa. Se coloque diante de Deus. Senhor, eu não aceito isso. Eu entrei nesse relacionamento de casamento, ou que seja, quem vive junto, se não tem impedimento de coisa errada, eu sempre falo, não precisa separar, precisa se acertar. Porque já está junto, então vai viver junto. Eu falo isso há anos, irmão. Deus não quer que duas pessoas que estão junto, com família constituída, sem nenhuma coisa errada, é família. Né? Não é dissolução da vida dos outros, é família. Não é para separar, é para se acertar. E ser feliz, em nome de Jesus. Mas não, passa ano, passa ano, vai. Não. Comece a jejuar. Não ouça o que eu estou dizendo, irmão. Nós vamos entrar nessa parte aqui. Ouça o que Deus está sussurrando no seu coração. No dia, aqui hoje é domingo, né? No culto de manhã, eu estava pregando, cheguei nessa parte. Aí quando terminou o culto, eu achei bonito que teve um irmão que falou assim comigo, pastor, é engraçado. Você estava pregando. E eu falo isso, né? Não me ouça. Ouça o que você está ouvindo através da pregação. É aquilo que está falando com você. Você sentiu que é com você? Ouça. Aí o irmão veio falar comigo, ele falou, pastor, engraçado, o senhor estava pregando, e Deus falou assim, suave, no meu ouvido e no meu coração, uma coisa que eu devo fazer. Aí ele me contou, aí eu comecei a rir, falei, é assim, irmão. Não é o pastor que manda você fazer. Aliás, pastor manda em quem? Não manda nem nele mesmo. É o que o Espírito Santo está lhe incomodando. Pastor, eu não estou conseguindo entender o que fazer. Então tem que ir para o jejum e para a oração. O Daniel entendeu. O que ele fez? Foi se consagrar. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo sim ou não, irmãos? Pega essa palavra aí. No versículo 12, então, diz que ele veio por causa das palavras. Volta lá no Neemias, capítulo 2. Aí eu vou encerrar essa 20ª mensagem. Capítulo 2, versículo 11. Nós vimos aqui. Isso já, eu dando assim uma recapitulada. Cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo. E não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer, para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Agora, nesse culto, eu vou falar da segunda parte. Mas deixe-me comentar da primeira parte também, do versículo 12, porque isso falou muito ao meu coração e eu quero dividir com vocês. Ele disse, na primeira parte do versículo 12, primeira parte, põe aí, fazendo favor. Ele falou que de noite ele se levantou, ele e poucos homens com ele. Olha que interessante. São poucas pessoas que vão nos acompanhar quando a coisa for séria, né? Ali. Mas olha que interessante agora. Não declarei a ninguém o que Deus me pôs no coração. Ele foi com alguns homens, de noite, ele foi inspecionar a cidade. Só que ele não falou. Ele simplesmente levantou, foi, saiu, pessoal, nós vamos junto. E eles foram. Mas ele, zip, não disse o que estava em seu coração. Pega essa visão, irmão. Tem coisas boas, direções que Deus dá. Coisa errada a gente tem que tirar.
Mas tem coisas boas, lindas que Deus coloca no nosso coração e que nem todo mundo está pronto para ouvir. Por quê? Porque aquilo não diz respeito aos outros. Aquilo é entre você e Deus. Aquilo é algo que Deus deu para você. Eu citei, não li, o caso de José, filho de Jacó. José teve o sonho, e no sonho ele viu o sol e a lua e as 11 estrelas se dobrando diante dele. Ele foi e contou para os irmãos. Aí começou a saga de José. Os irmãos começaram a perseguir, invejaram, jogaram ele numa cova lá no poço, venderam. Ele passou algumas provações que talvez não precisasse passar, ou não precisasse daquela forma. Mas o fato de ter exposto uma coisa que Deus tinha para ele, os outros não entendem, irmão. Os outros não entendem. Há muitos anos uma pessoa falou assim para mim, e uma pessoa que eu amo, aliás, já me pediu oração algumas vezes já. Mas na época, ela me falou assim, quando eu abandonei de seguir a carreira militar para poder fazer a obra de Deus. Ela falou assim para mim, pensa no seu futuro. Ela não falou por mal, irmão. Não falou por mal, eu sei que não. Não era um inimigo, era uma pessoa do bem, que eu amo e tenho uma consideração e um respeito muito grande. Mas ela sabia o que estava no meu coração? Não. E se eu falasse para ela, ia adiantar alguma coisa? Também não. Eu só disse, já estou pensando no meu futuro. Porque no dia que eu fui batizado no Espírito Santo, Deus já me mostrou o que Ele queria de mim. E eu já me via já. O pastor ter me chamado só foi para confirmar, que o meu pastor era militar também. Só foi para confirmar só, quando ele me chamou. Eu não discuti, não falei nada, guardei o que Deus tinha falado comigo. Vocês estão entendendo, irmãos? É coisa nossa. Mateus capítulo 6, versículo 6. Ó, o pessoal que está assistindo em casa deve estar percebendo que eu estou assim, trazendo um pouquinho assim de novo das mensagens anteriores. Mas é importante ouvir de novo, né? Ele diz assim, ó, mas tu quando orares, entra no teu quarto, teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, fará o quê? Ele mandou entrar com quem no quarto? Você e o pai. Porque tem coisa, irmão, que é só entre nós. Entra no quarto, fecha a porta e ora a teu pai. É só entre nós e Deus. Irmãos, assim, honestamente, de todo o meu coração, talvez tem coisa que se você me perguntar, pode ser que eu fale assim, desiste. Falando no homem natural. Falo, ó, esse caso não tem mais jeito. Mas por que você me pergunta se você sabe que Deus vai dar jeito porque Ele já falou o teu coração? Não me comprometa. Dificilmente eu vou dizer que não tem jeito. Mas e se eu dissesse? Uma senhora, irmão, isso foi em de 2001 a 2003 que nós ficamos em João Pessoa, né, Ana? Nós somos pastores lá do estado. 2001 a 2003. Aí, uma senhora muito sorridente, inclusive, tinha 2 filhos, 2 meninos. Eu me foge o nome dela, mas ela tinha um marido, ironia do destino, também era policial ele. E o marido dela estava com muitos problemas, inclusive sérios. E ele agredia essa mulher. Era um contexto diferente, tá, irmãos? Agressão é agressão em qualquer tempo, mas era um contexto diferente, infelizmente. E chegou na época, chegou a ameaçá-la, inclusive. Ele traía essa irmã
passando com outras mulheres no portão de casa para ela ver. Ela veio e ela tinha um sorriso muito marcante. Você conhece gente que tem sorriso marcante? É interessante, né? A pessoa sorri assim, você sempre lembra. E ela tinha um sorriso marcante. Só que nesse dia, com lágrimas nos olhos, ela me contou, falou, pastor, o que eu faço? O que você acha que um homem, marido também, vai dizer para uma pessoa passando por isso, desonrada, humilhada, ameaçada? A minha vontade, irmão, é a vontade de qualquer pessoa. Ela falou, irmã, denuncia, medida protetiva. É claro que era. Eu não estaria fazendo nada errado se eu fizesse isso. Mas eu não sou, eu não estou na condição de obrigação de dizer a alguém, denuncie. Até porque esse tipo de denúncia, né, esse tipo de coisa, depende da pessoa denunciar, né? Eu vou lá, denuncio, a pessoa vai e diz, não é bem assim não. É condicionada a denúncia, né? Aí tá. E ela com lágrimas nos olhos assim, irmão, e eu numa revolta, irmão, assim, sabe, de vontade de agir na carne. Eu falei para ela assim, irmãzinha, eu vou te fazer uma pergunta, a senhora me responda honestamente. O que, pastor? O que a senhora sente que a senhora deve fazer? O que Deus tem falado ao seu coração? Aquele sorriso marcante que eu sempre via na igreja, se abriu de novo no meio de lágrimas, irmão. Ela falou, pastor, eu vejo meu marido aqui na igreja servindo a Deus comigo. Eu falei, então vai nessa tua fé, que naquele momento era muito maior que a minha, sinceramente. Eles são obreiros da nossa igreja. Eles converteu, se acertaram, criaram os filhos na igreja e são obreiros da nossa igreja lá, irmão. Tem coisa que é só entre a pessoa e Deus, irmão. Aí esses engraçadinhos que às vezes ficam pegando o corte dos nossos cultos e fazendo piadinha, falar lá, o pastor favorável à agressão à mulher, ainda faz isso ainda. Lá o pastor, ao invés de falar denuncia, eu não sou dono da vida de ninguém, eu sou pregador do evangelho, eu me obrigo a pregar a palavra de Deus, ainda que eu pense outra coisa, né? Mas a minha missão é pregar a palavra de Deus. Eu falo, irmão, se você crê, vai. Não, pastor, eu não tenho fé para isso. Então vai e faz o que você entende que deve fazer. Eu vou falar. Vou orar pela pessoa. Mas eu vou impedir um secreto que a pessoa tem com Deus? Não vou, irmão. Ao contrário, eu vou falar, vai nessa fé, irmão. Vai lá. A irmã falou, né? Eu disse para o médico, né? Não vou operar. Aí eu acho que o médico deve ter pensado na hora, ô mulher birrenta, né? No mínimo, né? Ô mulher brava, não vai, eu não vou. Deus vai operar, já estou te internando, não vou, não sei o quê. Deus vai trabalhando, vai completando a obra. Chegou aqui na quarta-feira, estava até com uma amiga, né? Chorou muito, inclusive, na hora do testemunho. Foi um toque de Deus ali, pode ter sido o início e já o fim da cirurgia que Deus fez. Foi a fé dela, não foi a minha. Ela veio para o culto, veio buscar. Irmão, nós precisamos. Neemias foi durante 3 dias ele andando na cidade. Daniel foram 3 semanas, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, que para Deus nada é impossível. Só que tem coisas que não envolvem mais ninguém. É só entre nós e Deus e mais ninguém. Se você não fizer alguma coisa, a cura não vem, a família não é liberta, a vida não muda, a prosperidade não vem. Tem coisa que depende unicamente do nosso posicionamento. Porque é algo que Deus falou ao nosso coração. Eu citei 2 referências de Jó, Jó capítulo 4, vamos lá? Eu preciso trazer assim de novo, para o pessoal da noite não ficar sem essa parte. Jó capítulo 4. Ele diz assim, versículo de número 12, Jó 4:12, ele diz, capítulo 4, versículo 12.
Uma palavra se me disse em quê? Em segredo. E os meus ouvidos perceberam o quê? Um sussurro dela. Se Deus estava sussurrando, era para mais alguém ouvir? Não. Irmão, preste atenção. Tem coisa que Deus está falando com você. A pessoa do seu lado não está ouvindo. O Saulo, quando perseguia a igreja, aí lá na estrada de Damasco, é o capítulo 9, né, se eu não me engano, o 8 ou 9 de Atos, ele estava lá na estrada de Damasco e perseguindo a igreja. E aí ele teve um encontro com Deus assim inusitado, uma luz muito forte, mais forte que o sol, brilhou, ele e os que estavam com ele caíram, cegos, sem ver nada ali na hora. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí ele conta, quando ele se converte, ele fala assim, que a luz, todos que estavam com ele viram, os que estavam com ele. Mas a voz, só ele ouviu. Deus sussurrou no ouvido dele. Pede para Deus: Senhor, fala comigo o que o Senhor está querendo fazer. Eu quero voz de Deus, não voz do homem. Eu não sou doutrinado por pastor, por padre, por igreja, por religião. É pela tua palavra. Eu quero chegar no culto ou em casa, eu quero ouvir a tua voz. No capítulo 29 de Jó também, vamos lá. Capítulo 29, versículo 4. Olha o que ele diz. 29, 4 de Jó. Como era nos dias da minha mocidade. Ó que beleza, ó. Quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, diga glória a Deus. Quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. Quando Deus falava comigo assim, eu estava entendendo, é isso que Deus quer comigo. Irmão, é tão bom ter experiência com Deus, irmão. Busque. Pastor, minha mulher não quer. Vai você primeiro, depois ela vai vir. Tem pessoa que demora, irmão, para se converter. Eu batizei um irmão, não vou falar onde foi, numa das cidades que eu passei, já passei em 500 mil. Batizei um irmão, que quando ele deu o nome para batizar, os irmãos da igreja falaram: o irmão não é batizado? Eu falei: eu acho que não, né? Se ele deu o nome. Falei: não vai batizar, rebatizar, batizar, rebatizar aqui, é a igreja da graça. Não era. Mas ele chegou na igreja da graça antes do missionário Soares se bobear, irmão. Ele recebeu o missionário: seja bem-vindo, igreja da graça. Mas antigo, irmão, de igreja. Não era batizado. Um outro que eu batizei, Joey, batizei. 4 anos depois, a mulher dele falou assim: pastor, graças a Deus. Foi o quê? Meu marido falou que vai passar a ser dizimista. Eu falei: a senhora está brincando? Eu falei: é, pastor, ele não era não. Eu falei: mas eu vou te falar. No dia do batismo eu devia ter batizado e na hora de sair dado um cascudo. Toma juízo, crente. Dízimo não é doutrina de igreja, é Bíblia, tem que ser obediente. Tem gente que está anos na igreja e não devolve o dízimo do Senhor, irmão. Tem gente que demora para se converter. Espero que dê tempo, né? Que Jesus não volte antes. Mas tem gente que demora. Aí o outro fica assim: ah, não, eu não vou porque minha mulher não vai. Pastor, meus pais não querem, minha avó não quer, minha mãe não quer. Vai você para essa comunhão. Tire tempo, vai buscar. Neemias foram 3 dias, Daniel 3 semanas. Busque, não para não. E quando Deus começar a falar, lembre-se disso. Vamos voltar lá no Neemias capítulo 2, fechar a mensagem 20 aqui. Volta lá, capítulo 2, versículo 12. Vocês estão acompanhando, irmãos? Eu posso ficar tranquilo que vocês estão entendendo? Deixa eu ver nos olhos de vocês, se vocês estão. Então tá bom. Vamos lá. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém.
e não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Vamos fazer uma breve oração agora, sentados mesmo, irmão, que eu vou entrar na 21ª mensagem, que é essa segunda parte do versículo. Coloque a mão assim sobre o teu coração, fecha os olhos. Isso. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante essa canção. Mais uma vez. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Vem louvar, vem louvar. Teu espírito se encherá de amor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Feche os teus olhos, abra o coração, solte o teu fôlego e cante esta canção. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, porque Deus habita no meio dos louvores. Vem louvar, vem louvar, vem louvar. Teu espírito se encherá. Teu espírito se encherá de amor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, agora por essa família, por esta casa. Meu Deus querido, eu te peço, meu Pai, restaura a sorte dessa família. Desperta mais uma vez, ó Deus, os corações. Desperta, meu Deus, os nossos casais aqui, a nossa juventude para orar. Desperta, ó Deus, alguém que está preso a um sentimento, a um ressentimento, a uma tristeza. Ó meu Pai, desperta, ó Deus querido, e abençoe o teu povo. Eu declaro sobre a vida da tua igreja uma bênção muito especial. Portas abertas. Você está precisando, meu irmão, minha irmã? Fale para Deus a porta que você precisa. Isso é do perdão, é uma porta de emprego. Você está precisando da libertação da esposa, do marido. Está precisando do quebrantamento do coração de um filho. Eu oro por você agora. Eu oro pela sua família. Eu digo, todo mal caia por terra. Sai todo mal em nome de Jesus. E você que crê, levante as suas duas mãos e diga graças a Deus. Vamos aplaudir o nome de Jesus com aquela alegria do alto. Amém. Olha, irmãos, vamos fazer assim, ó, pega os pedidos de oração agora, peguem todos vocês, aquele pedido que nós vamos entregar, em nome de Jesus. Alguém não tem o pedido para entregar? Pastor, eu não trouxe hoje. Alguém precisa do pedido para fazer? Pastor, eu preciso do pedido. Os obreiros vão tirar a mão do bolso agora e vão correr para ajudar. Pastor, eu estou aqui precisando do pedido de oração. Ou todos têm? Alguém precisa do pedido? Isso, vai lá. Filhinhos de Jesus, levanta a mão aí que eles vão entregar, em nome do Senhor. Escreve o seu pedido aí, quem ainda não fez. Pessoal em casa, nós estamos fazendo aqui a oração da reconstrução.
eu vou dobrar meus joelhos aqui e nós vamos tomar posse dessa bênção para a glória de Deus. Irmão, ninguém vai sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou, amém, irmãos? Vamos sair daqui transbordando da unção de Deus. Tem 2 louvores que eu cantei de manhã, daqui um pouquinho eu vou cantar com vocês também. E vocês cantem, tá, irmão? Solta a voz assim e louve a Deus. Como o Tiago fala aqui 300 vezes todo culto. Quem ama louvar a Deus, diga amém, né? Então nós vamos fazer isso, porque nós amamos louvar a Deus. Glória a Deus, irmãos. É preciso mesmo falar isso. Mais alguém precisa da caneta aí, em nome do Senhor? Isso. Aleluias. E aí vocês vão trazer os pedidos então fiquem em pé, por favor, irmãos, para a glória de Deus. Deus é bom, né, em todo tempo. Ah, pastor, eu estou aqui hoje, mas eu estou preocupado. Calma, meu irmão. Calma que Deus é bom. Em que tempo que Deus é bom mesmo, irmãos? Ele é bom em todo tempo Deus é bom. Olha, eu vou dobrar os joelhos, vocês vão trazer os pedidos aqui, coloca o pedido, volta para o lugar e vamos cantar juntinhos, Senhor formoso és. Diga aleluia. Eita Deus. Podem começar a trazer, não precisa nem fazer fila não. Isso. No nome de Jesus. Pode colocar seu pedido aqui, para a glória de Deus. Aleluias. E você vai colocando o pedido e Deus abençoando. Quando voltar para o lugar, não senta não. Voltar para o lugar, se levanta as mãos e adore o nome do Senhor. Oh, aleluia. Senhor, formoso és. Tua face eu quero ver. Tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor formoso, Senhor formoso é. Tua face eu quero ver, tua face eu quero ver. Pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, acende a chama, ó Pai. Diga para Ele que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai. Acende a chama, ó Pai. Aleluias. Que uma vez brilhou, clame a Ele. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. O meu primeiro amor. Aleluia. Pai amado, aqui estão os pedidos do teu povo, pedidos de reconstrução, Pai. Pedidos que alguns fizeram derramando lágrimas sobre o pedido. Espírito Santo, Espírito Santo, atende esse clamor. Espírito Santo, transforme essa situação. Dê a essa pessoa aquilo que ela precisa para reconstruir.
Oh meu Deus, já estamos na terceira fase dessa mensagem. Aprendemos que primeiro Neemias sentiu a situação, Pai, mesmo de longe. Quando ele ouviu a notícia de que a cidade estava queimada, os muros fendidos, o povo em miséria, ele lamentou e chorou muito, Pai. Oh meu Deus, depois ele se colocou diante do rei, a segunda fase. Quando ele leva ao rei o vinho, e o rei disse: você nunca esteve triste diante de mim, o que houve? A segunda fase é levar diante do rei, Pai. O teu povo tem vindo trazer os pedidos diante do Senhor, Pai amado. E entramos na terceira fase da missão de Neemias, que foi ir até o lugar e ver o que estava acontecendo. E ele, durante 3 dias, Pai, ele começou a inspecionar a cidade, sem dizer nada para ninguém, somente crendo naquilo que o Senhor tinha colocado no coração dele. Creia, meu irmão, Deus vai honrar aquilo que Ele tem colocado em seu coração. Continue firme nesse propósito, em nome de Jesus. Essa é a 20ª oração que eu faço, a 20ª de 52 orações. E eu digo: está abençoado em nome de Jesus. E os que creem digam amém, e calorosamente aplaudam o nome do Senhor, bem forte para Jesus. Aleluia.